Olá, então, o assunto de hoje é sobre controle financeiro da sua empresa. Eu resolvi fazer um título um pouco mais simples, né? Ao invés da gente falar sobre fluxo de caixa diretamente, né? Que fluxo de caixa às vezes assusta quem está ouvindo. Então, eu coloquei o título como controle financeiro da sua empresa. Então, esse é um assunto extremamente importante, né? Todas as empresas, seja pequenas, micro, né? As grandes a gente já entende que já está bem assessorada em relação a essas questões, mas principalmente para as micro e pequenas empresas, isso é extremamente importante. E às vezes assusta, né? 10 entre 10 empreendedores têm medo de lidar com essa parte matemática, com a parte financeira, mas ela é extremamente importante. Então, tudo que eu vou comentar hoje aqui sobre o controle financeiro da empresa, ou a construção de um fluxo de caixa, é para ser olhado assim, para romper todas as barreiras, exatamente porque isso é extremamente importante para o negócio fluir, para o negócio andar, para o seu empreendimento crescer, para você saber ter exatamente o controle do seu empreendimento nas suas mãos, né? Então, a gente costuma dizer que o caixa da empresa é o coração da empresa, né? Então, você ter noção de todos os recursos que entram no seu caixa e todos que saem, você gerenciar isso é o principal trabalho que você deve fazer. Então, pode parecer assim simples, né? Mas a maioria das pessoas que têm o seu próprio negócio não fazem ou fazem de uma maneira muito simplória. Então, mais importante do que realmente fazer simples, de maneira simples, é fazer com assiduidade, né? Então, é muito importante a pessoa ter controle de todas as entradas e todas as saídas e anotar todos os pequenos detalhes, mesmo que não tenha uma nota fiscal, ou seja uma saída sem registro, vamos dizer assim, legal, né? Mas é importante para o dono do negócio ter esse controle de forma mais adequada. E outra coisa que é importante, né? E às vezes a gente fala sobre controle financeiro e a pessoa acha, não, eu sou muito pequeno, eu estou começando, mas se você já começar errado, depois para você ajustar e para você acertar depois no futuro, ou para você identificar o que você tem que acertar ou o que você está errando, vai ser muito mais doloroso, né? Ou até mesmo não vai ter oportunidade de poder corrigir, de consertar. Né? Então, assim, cuide com carinho do caixa da sua empresa. Então, olhe para ele, que dele você vai tirar todas as informações necessárias para conduzir o seu negócio. Então, geralmente, quando você pergunta para os pequenos e microempreendedores, e seu negócio está dando lucro ou está dando prejuízo? É uma pergunta assim que a maioria geralmente responde muito mais na base da percepção do que realmente ter consciência ali dos números, dos fatos, dos dados que ela tem e fala com certeza, com propriedade da informação que ela vai fornecer, né? Então você não tem nem noção do lucro ou do prejuízo que a sua empresa está tendo, né? Você responde apenas no que você olha no caixa físico, né? Não no caixa, vamos dizer assim, financeiro, contábil, né? Como a parte técnica, né? Então, fazer o seu fluxo de caixa, né, organizar todas as informações de entradas e saídas, não apenas te dão outras informações para você gerenciar melhor o seu negócio, para você controlar melhor o seu negócio, como para você ter noção se você está tendo lucro ou prejuízo. Né? Se você não tem noção de se você está tendo lucro ou se você está tendo prejuízo, quais são os pontos de atenção que você tem que ter, quais são as saídas mais frequentes ou as entradas mais frequentes ou as entradas que estão deixando de acontecer no período que deveriam acontecer. Por exemplo, está tendo muita inadimplência ou não está tendo muita inadimplência, né? Então, assim, se você não souber nem analisar esse tipo de informação, como que você vai tomar alguma decisão, né? Aonde você vai atuar? Né? E normalmente o que a gente ouve frequentemente é que assim, a empresa
funciona, né? As vendas acontecem, mas o caixa está sempre no desespero, né? Então você não tem com certeza percepção se está sendo lucro ou está tendo prejuízo. Então, se você não tem esses dados, essas informações fechadas diariamente, depois mensalmente, para você analisar, fazer um histórico e olhar com cuidado todos os dados do seu negócio, da sua empresa, dificilmente você vai conseguir ter de maneira adequada o cálculo se está sendo prejuízo ou se está tendo lucro, né? Então, isso é um dos grandes benefícios de você fazer o seu controle financeiro. Você saber como atuar na sua empresa, né? Saber se está tendo lucro, está dando prejuízo e o que fazer. Quais são as tomadas de decisões que você pode fazer. Então, não lide com a sua empresa na percepção ou na intuição. Eu sei que a maioria reclama de ter que fazer, eu não tenho tempo, isso é coisa de contador, quando eu tiver maior ou quando eu tiver com o meu empreendimento crescendo, expandindo, eu vou fazer isso, eu vou contratar alguém para fazer isso com mais cuidado. Não espere isso acontecer, porque talvez não aconteça, né? Então, a hora de você cuidar, às vezes até antes, né, de você abrir o negócio, a hora de você mapear todas as questões que envolvem o seu negócio, às vezes antecede a sua própria abertura, né? Então, cuide com carinho do seu empreendimento, anote, faça você, não diga que não tenha tempo. A imagem anterior que eu mostrei, que é o coração da sua empresa, é isso. Se você não colocar a alimentação correta, vamos dizer assim, né? Uma vida, né? Nosso negócio é uma vida que a gente quer que cresça, evolua e prospere e gere frutos, né? Então, ela é uma vida por inteiro, né? Então, se você não cuidar do que está sendo alimentado, do que tá chegando e saindo da sua empresa, dificilmente você vai poder cobrar depois, não sei o que aconteceu, ou você não vai poder ter noção de aonde tomar alguma atitude, né? Que remédio dar. Você vai deixar um filho seu nas mãos de qualquer pessoa, dando qualquer comida, qualquer remédio, cuidando, e depois você está vendo aquilo ali só, né? Aquela criança não evolui, aquela criança não cresce, aquela criança não se desenvolve, algo está errado. Você deixa um filho seu à mercê de qualquer coisa, né? Come qualquer coisa, faz o que quiser. Ninguém faz isso, né? Então, o seu negócio tem que ser olhado como se fosse um filho, uma vida. Então, você tem que cuidar com maior zelo, maior olhar de dono que você puder ter. Então, analisar as contas do seu negócio são extremamente fundamentais e importantes. Não deixe isso para outra pessoa. Por mais que depois, no futuro, você delegue isso para outra pessoa, hoje faça você. Aprende a romper essa barreira. Não tem nenhum cálculo absurdo que você não possa fazer. Não tem nada que você não possa se organizar. É a mesma coisa que cuidar, principalmente quando você começou, ainda não tem informações tão complexas assim, né? Então, mais importante ainda é você ter o hábito desde o início, exatamente para você poder acostumar, né, ter habilidade, criar essa habilidade, essa frequência, e aí sim você consegue conversar com qualquer contador no futuro. Quando o seu negócio crescer, você entende todos os termos técnicos, que hoje pode ser difícil. Por exemplo, eu quis fugir um pouco do fluxo de caixa, do termo fluxo de caixa, exatamente para não criar já os jargões técnicos. Então, é bastante importante que lide com essa parte financeira, não tenha medo e comece hoje, ontem, né? Uma das coisas mais importantes que, assim, é crucial, mas que muitos empreendedores pecam, é misturar suas contas pessoais com a conta da empresa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é jamais misturar a conta pessoal com a conta da empresa, porque senão vai ficar muito difícil você analisar onde você tem que ter atenção na sua empresa, quais são os pontos de atenção que você vai ter que olhar, porque está tudo misturado. Então, você vai pegar o dinheiro que é seu,
o dinheiro da empresa vai comprar coisas pessoais ou vai investir num investimento pessoal, por exemplo, tem casos de empresários que às vezes compram boi, tá lá, ração na conta da empresa, na lista de despesas da empresa, né? Então aquilo não tem nada a ver com a empresa, não é uma empresa de agropecuária, né? Sei lá, uma empresa de tecidos e não tem nada a ver com aquilo. Então jamais misture as suas contas pessoais com as contas da empresa. Isso é o primeiro passo mais fundamental e importante de começar a controlar as finanças, a parte financeira do seu negócio. Então, se o seu negócio ainda está iniciando, você tem que, mais um motivo, ter um mapeamento, né, desses gastos, das despesas, do futuro lucro, do lucro que ele já está tirando, para você saber quanto você pode tirar de Prolabore, né? Você não pode achar que aquele caixa ali é o seu dinheiro, né? É o dinheiro da empresa. Se você não souber o quanto é o seu, vamos dizer assim, o seu salário e o quanto é o da empresa para pagar os custos da empresa, as despesas da empresa e inclusive investir no crescimento dela mesma, você já está começando a direcionar a sua empresa para o fim. Mal ela começou, ela já está fadada ao fracasso, né? Então, esse é o primeiro passo principal, cortar as contas, separar as contas pessoais e contas da empresa. Então, um outro benefício que a gente tira do fluxo de caixa, que às vezes a pessoa não consegue identificar logo de pronto, né? Que são os indicadores. O que a gente chama de indicadores? Indicadores é aquilo que te direciona, né? Se você está no seu carro, você tem ali o velocímetro, você tem o tanque de combustível. Então, se você não tiver aqueles indicadores, você não sabe se você está numa velocidade permitida ou não, se você está com combustível para chegar até o seu destino ou não. Então, os indicadores são métricas que a gente usa para nos direcionar para onde a gente quer ir. Então, o fluxo de caixa, além de você ter suas contas organizadas, né, você consegue olhar para ele e tirar indicadores importantes. Indicadores de quanto está sendo suas despesas, quanto está sendo o seu lucro ou seu prejuízo, quais são os pontos de ajuste que você tem que ter olhando esses indicadores para que você consiga aumentar o seu lucro, né, de poder fazer novos investimentos, fazer o crescimento da sua empresa, fazer essa projeção de crescimento. Então, esses indicadores você só vai tirar se você tiver o seu fluxo de caixa ou o seu controle financeiro arrumado, organizado. Então, isso é extremamente importante também. Então, não é simplesmente eu ter as contas organizadas para questões, talvez, tributárias, ou questões legais, né? Os indicadores são, sim, fundamentais e eles só são criados ou só existem a partir de toda a estruturação, todo o mapeamento do seu controle financeiro. Então, olhar o indicador a chave assim, mais importante para você poder conduzir o seu negócio de maneira mais correta, né? Mais orientada para onde você quer levar ele. Então, o que a gente tira disso, né? Qual o destino e a direção que eu quero levar a minha empresa? Se eu não estou analisando nada da minha empresa, se eu não analiso as entradas, se eu não analiso os custos, se eu não analiso as despesas, se eu não consigo olhar, perceber ela de fato, não é a percepção de, será que vai chover? Será que vai dar sol? Não, a sua empresa não pode lidar com amadorismo, você não pode lidar com intuição, né? Então, o fluxo de caixa bem estruturado, o controle financeiro da sua empresa bem montado, ela vai te dar a direção e o destino para onde você quiser. Se você não sabe aonde você está, não adianta, você não sabe aonde nem você vai chegar e nem se você está indo para onde você gostaria de ir, né? Então, olhar montar o seu fluxo de caixa, criar os seus indicadores e aí sim você analisar para onde você quer ir, você vai levar a sua empresa para a direção e para o destino correto, né? E isso só a partir do momento que você cria o seu fluxo de caixa. Então, como a gente faz esse controle financeiro, né? Então, geralmente, tem pessoas que às vezes estão começando, não têm essa habilidade,
já se assusta até com o termo fluxo de caixa, né? Então, assim, anota em qualquer lugar a princípio para você criar o hábito, né? Eu acho, hoje tem ferramentas, né, diversas na internet de fluxo de caixa que você só preenche, ele já faz todas as contas, mas se você não tem isso na sua empresa, geralmente até empresas mais simples possuem isso, mas não é por você não ter esse tipo de habilidade que você não vai fazer. Pode fazer no caderno, numa anotação, num bloco, e depois passar para uma planilha Excel. Então, o importante é você ter o hábito de estar com todas as suas contas organizadas, todas as contas de entrada e de saída, né? Então, o controle financeiro não é simplesmente para você ter anotado, né? Ter um registro, né? Se você identificar que ele é extremamente importante e ele está totalmente integrado, interligado, tanto com o seu estoque, gerenciar o seu estoque interfere no seu caixa, gerenciar o seu capital de giro interfere no seu caixa. Se você tem o controle financeiro, você olha para as suas entradas e saídas, não é só o valor final, né, de quanto que você entra e quanto que sai, quando que aquilo entra, quando que aquelas parcelas saem, né, quando que eu tenho que fazer aqueles pagamentos, né? Quando você estrutura tudo isso de maneira organizada, você consegue identificar, opa, eu preciso de ter um capital de giro para manter a minha empresa operacional, para manter ela respirando, funcionando. E isso interfere no caixa que eu tenho. Eu preciso ter um estoque de maneira adequada. Eu não posso ter um estoque nem excessivo, principalmente dependendo de cada setor, né? Isso totalmente inadequado, né? Por exemplo, um setor de moda. Você não vai comprar um estoque para 2 anos, né? Porque estava num preço muito baixo, porque daqui a pouco a moda não é mais a mesma, você ficou com aquele estoque que é dinheiro empatado, e aí você não vai vender, daqui a pouco você vai vender com prejuízo, e fora você desfalcou o caixa da empresa. Então, todas essas questões estão interligadas. E para você analisar, daí que eu falei os indicadores, para você analisar esses fatores todos, se o seu capital de giro está adequado, se o seu estoque está adequado, qual o produto do seu estoque que tem o maior giro, a gente chama de giro, né? Que vende mais, rotatividade, né? Qual é o que tem menos? Então, assim, você comprar de maneira adequada. E aí é outra questão que você não pode ter simplesmente na sua intuição. A sua intuição é extremamente falha, né? A maioria dos empresários não sabe qual é o produto que mais vende. Eles vão chutar. E se você tentar analisar com o controle financeiro correto, você vai ver que a maioria vai errar, né? Então, às vezes, ele tem a percepção que um produto C, vamos chamar 3 produtos, A, B e C, que o produto C é o que mais vende. Na hora que você vai olhar os dados, as informações que estão lá no seu controle financeiro, ele vai ver que é o A que vende mais. Então, assim, nunca seguir apenas pela sua intuição. A intuição é muito bom para outras coisas, para negociar, para o feeling, né, para fazer percepção de mercado, percepção do que você lida melhor, né? Agora, para conduzir o seu negócio, a sua empresa, o mais importante é que você use as informações. A gente fala controle de dados, Big Data, né, que são termos hoje mais conhecidos, mas nada mais é do que você pegar todas as informações que você tem, analisar, organizar e aí delas você tirar as informações mais importantes. Então é isso, tudo está interligado. Então, a partir do momento que você tem um controle financeiro bem estruturado, bem organizado, você consegue gerenciar todas essas questões e isso te dá uma folga de planejamento, de organização, de identificar se você precisa pegar um empréstimo. Antecipadamente você consegue identificar essas questões. Se eu preciso pegar um empréstimo, eu não vou pegar qualquer um. Eu consigo ter tempo de analisar o banco que pode me dar um empréstimo mais barato, né? Então você vai pegar o recurso financeiro mais barato. Você já vai estar pegando um empréstimo. Então você
Na emergência, você não consegue fazer nada disso. Na emergência, você só é pego de surpresa. Na emergência, você vai aceitar qualquer coisa. Então, o seu poder de negociação, o seu poder de planejamento reduz absurdamente. Então, é mais um dos benefícios de você ter um controle financeiro estruturado, né? É você gerenciar todas essas questões que envolvem qualquer negócio. A não ser que seu negócio não seja físico, né? Seu negócio seja digital, mas você tem outras questões no negócio digital também. Você não tem um estoque, mas você tem funcionários, você tem custos, você às vezes tem um aluguel de um espaço onde os seus empregados trabalham todos juntos ali, então você tem aquele aluguel, você tem outras despesas, então essas despesas e os salários, os recursos, os custos com recursos humanos, né, tudo entra também no seu controle financeiro e se você não gerenciar isso de maneira adequada, as suas vendas também não batem com o quanto que você tem de despesa. Então, independente de ser físico ou digital, o controle financeiro é extremamente importante e crucial para o gerenciamento, né? Para a administração, para tomadas de decisão no seu negócio. Então, como que a gente pode fazer e organizar, né, o controle financeiro? A gente comentou antes de fazer ou num caderno ou numa planilha. Eu aconselho fazer numa planilha. Quem não está... acho que são muito poucas pessoas hoje em dia, né, acredito eu, não sei, que não tenha esse contato com ferramentas computacionais, né? Então, assim, se você nunca mexeu no Excel, aprenda devagarzinho, faça o seu controle manualmente mesmo, num caderno, mas aprenda, crie o hábito de romper essa barreira devagarzinho, que daqui a pouco você vai se acostumando e vai ver que vai facilitar a sua vida. Então, o que a gente faz? Você coloca de um lado, né, organiza separadamente todas as suas entradas e do outro lado todas as suas saídas. Tá? Então, todas as suas entradas são os recebimentos que você tem, a venda de ativos, por exemplo, você vendeu uma máquina, um equipamento, né, da sua loja ou da sua empresa, da sua fábrica, né? Outros rendimentos, porque tem gente que já tem um controle de caixa ou um caixa um pouco mais robusto e deixa aquele caixa investido para não perder o poder de compra daquele valor, daquele dinheiro, né? Entradas de sócios, por exemplo, os sócios às vezes investem na própria empresa, né? Então essas entradas são computadas também no campo de entradas e outros, né? Cada um sabe o seu tipo de negócio, quais são todas as entradas que são competentes àquele tipo de negócio, né? E as saídas são parecidas também, mas cada uma vai ter a sua particularidade, que é os salários, as despesas, né, os custos com luz, aluguel, IPTU, né, compras, né, compras de mercadoria, tributos, né, porque quando você vende, você paga tributos sobre aquele produto, né, impostos, né, e outros custos que talvez estejam relacionados com o seu negócio. Uma maneira bem assim organizada de estruturar o controle do caixa da entrada, né? A parte da entrada é você pegar as categorias principais, né? O que são as categorias principais? Se eu tenho um produto que eu vendo, eu tenho um imóvel que eu alugo. O imóvel que eu alugo não necessariamente tem relação com o produto que eu vendo, né? Então, por exemplo, por que eu estou querendo dissociar isso, né? Porque, por exemplo, se eu não vender nada, eu continuo tendo os custos do imóvel que eu alugo. Então, são despesas que não estão conectadas uma com a outra, né? Agora, outras despesas que estão conectadas uma com a outra. Por exemplo, se eu vendo mais ou menos produtos, então eu compro mais ou menos matérias-primas, né? Eu compro mais mercadorias, eu pago mais comissões. Então, está relacionado tudo com a venda, né? Então, são coisas que estão interligadas. Então, quando eu boto aqui despesas operacionais, uma maneira de
identificar. Essa categoria são as receitas operacionais relacionadas à venda dos produtos, né? Então, as receitas das vendas eu chamei de entrada, né? A entrada 1, que eu quis colocar como o principal para mim, né? E aí a entrada 1, todas as receitas operacionais, aqui eu listei apenas a primeira, que é a venda dos produtos. Podia ter vários aqui, venda do produto A, venda do produto B, venda do produto C, dependendo do tipo de negócio. Então, eu teria assim, dentro dessa categoria entrada 1, eu teria 10 produtos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, assim, é uma forma de você olhar, e isso é uma forma de você depois extrair as informações principais. Né? Que tipo de informação poderia ter aqui? Dos meus 10 produtos, qual que mais vende? Né? Eu poderia olhar o histórico daquilo ali e já ter esse tipo de indicador, né? E aí entra na questão, se eu não tenho isso mapeado, não tenho isso estruturado, eu não consigo nem conhecer de fato, né, a realidade, né? De qual produto que eu mais vendo. Então, entrada 2, receita dos rendimentos, né? Então, eu fiz investimento financeiro. Então, eu fiz mais de um, eu fiz 2 tipos de investimento financeiro. Então, eu tenho na entrada 2, que é relacionada aos rendimentos financeiros. Eu tenho rendimento financeiro do produto 1, que é um investimento que eu fiz A, do produto B, no caso, né, que é o investimento que eu fiz 2 no investimento B. Então, eu agrupei em entradas separadas. Ah, eu tenho uma máquina que já está mais antiga, vou comprar uma nova, vou vender aquela máquina. Então, aquilo ali é um ativo da minha empresa, a gente chama de ativo. Então, eu categorizei como um terceiro item, né? Então, uma entrada daquele dinheiro, daquela venda de ativos, eu chamei de 3. Então, eu vendi mais de um ativo, eu vendi, né, o primeiro ativo, eu vendi o segundo ativo, então você vai categorizando e numerando. Eu fiz assim, dessa forma, que é uma forma que eu achei que ficou mais organizado, na minha opinião. Cada um pode organizar da maneira que achar mais razoável de lidar, mais fácil de identificar, isso é muito pessoal, né? O importante é você identificar de categorias por categoria, bloquinhos por bloquinhos, porque depois você vai conseguir tirar indicadores daquilo, né? Outro tipo de indicador que a gente poderia tirar daqui é, eu vendo ativo frequentemente? Provavelmente não, né? Dependendo do negócio, eu nem tenho ativo para vender, né? Se é um negócio digital, qual ativo que eu tenho para vender? Nenhum, só se fosse, talvez, sei lá, ativo digital, eu tenho um monte de pessoas que trabalham nos computadores, então de repente eu vendo computadores mais antigos, talvez, né? Então, normalmente isso não é uma venda frequente. Então você vai ver assim, eu vendo de 6 em 6 meses, eu vendo de ano em ano, dependendo do ativo, a cada 5 anos. Então, isso faz você se organizar e planejar quando você vai comprar um novo ativo. E aí você já faz uma reserva financeira pensando que daqui a X tempo você vai comprar de novo aquele equipamento, aquele maquinário, né? Então, um novo indicador que você pode tirar para se organizar, né? Então, essa é uma maneira de organizar todas as entradas. Na saída a gente faz a mesma coisa, só que a gente coloca em uma outra parte da planilha e a gente também categoriza ela como saída, né? Eu tenho que fazer uma identificação de saída. Então, aqui eu coloquei um S de saída. Então, eu tenho uma saída 1, um grupo 1, né? Um grupo 2. 3, assim vai cada negócio com as suas particularidades, né? Então, você sabe melhor do que ninguém sobre as despesas, as saídas do seu negócio. Então, aqui eu botei saída 1, despesas com as vendas. E tudo que está relacionado com as vendas vem descrito dentro dessa categoria. Então, as despesas com as vendas eu pago comissão para os meus funcionários a partir de cada venda que é feita. Então, quanto que isso aqui representa uma despesa relacionada às vendas. Eu pago os fretes, quanto que isso aqui representa das vendas. Eu pago a administradora dos cartões. Então, se eu tenho mais de uma administradora dos cartões, isso é importante também para você olhar e analisar, porque às vezes você consegue identificar qual é o melhor custo-benefício de todos esses cartões e aí negociar com as outras administradoras de cartões para ter os mesmos benefícios daquela que você considerou que foi melhor.
Então, isso é importante também de mapear e olhar e observar. Então, eu tenho uma despesa, uma saída identificada como a segunda categoria, que são as despesas estruturais, né, que aí é a estrutura do negócio, estrutura física, né, eu tenho uma despesa com aluguel, com luz, com IPTU, água e assim vai, outras despesas, né? Eu tenho uma outra terceira saída, que é a saída com recursos humanos. Então, eu tenho salários, férias, 13º e outros custos que eu posso ter, né, com esse recurso humano, treinamento, não sei, né? Isso vai depender de caso a caso. Então, você categorizou todas as saídas e isso também vai ser bastante importante para você criar os seus indicadores relacionados às suas despesas. Quais dessas despesas que impactam mais no seu caixa, no seu controle financeiro, né? As suas despesas estruturais estão altas demais, a sua luz, ela tá alta demais, e assim você vai poder ter tomadas de decisões em cada uma dessas categorias, né? Cada uma dessas despesas de cada categoria. Em saber se aquilo se encaixa ou não no seu planejamento de negócio, né? Eu estou pagando comissões demais ou não é o que, não é o que eu estou podendo hoje, o negócio não está ainda no nível que essa comissão está adequada. Então, fazer esses ajustes finos, né, para você poder controlar melhor. Isso é extremamente importante, né? Então, é daqui que você vai tirar todas essas informações para você poder gerenciar melhor. Né? Então, essa parte aqui de analisar se você está pagando luz, uma água um pouco maior, você vai criar talvez artifícios para poder reduzir esse tipo de custo e aí tornar a sua empresa mais sustentável. Isso é visto com bons olhos, né? Não só para a redução dos seus custos, mas como a sustentabilidade da própria empresa, né? Então, com tudo isso, o que é mais importante depois que você organizou, né? Então, eu tenho falado o tempo todo aqui, organizar suas entradas e saídas financeiras não é simplesmente para questões legais ou questões tributárias, né? Ou para você não ser multado, porque é uma obrigação, né? Então, além disso tudo, é para você ter o planejamento, você planejar tudo que você deseja com a sua empresa, você fazer o planejamento se você tem que fazer ajustes nos custos, redução, como pagar algum empréstimo que você pegou, se aquilo cabe no seu orçamento, né? Você está lidando com a sua empresa no dia a dia com o que vem aparecendo, ou seja, você está apagando incêndio todo dia, toda hora, se você não está se planejando, é isso que você está vivendo. Você todo dia tem algum problema para resolver. E isso é péssimo, você não vive tranquilo, você não gerencia, porque isso não é gerenciar, né? Não é controlar, não é administrar o seu negócio. Isso é apagar incêndio, viver no que dá, né? Então, isso é o pior dos mundos para qualquer empreendedor, né? Qualquer dono de qualquer negócio, né? Então, você ter o planejamento, né? Ter todo o seu fluxo de caixa estruturado, te dá um olhar para você fazer as suas metas, para você não perder oportunidades, porque às vezes você tem o meu caixa está melhorando e se eu tiver uma folga aqui de caixa eu consigo negociar um preço melhor na mercadoria, eu consigo pagar, antecipar os meus empréstimos, as parcelas dos meus empréstimos de uma maneira planejada, que caiba no orçamento, no caixa, né? Eu faço esses pequenos ajustes. Então, tudo que vem do fluxo de caixa é extremamente adequado e funcional e importante para você fazer todos os planejamentos anuais, mensais do seu negócio, né? E aí, com as metas que você quer alcançar, as oportunidades que você quer alcançar, metas de crescimento, metas ou até de sair do vermelho, meta de sair do prejuízo, né? Então, você pode ter qualquer tipo de meta, porque você
está agora analisando seu negócio com lupa, né? Então, você vai criar todas as métricas que você quer atingir e vai conseguir se organizar, planejar e saber em quanto tempo você vai conseguir alcançar aquelas metas. Então, através do fluxo de caixa, desse controle financeiro, você vai conseguir identificar todas essas questões e não perder mais oportunidades e poder... de fato, né, levar o seu negócio, o seu empreendimento para o destino correto, destino mais adequado. Então, além da gente começar a fazer o controle financeiro, né? Mais importante do que começar é ter ele como um hábito. Então, todo dia, diariamente, você tem que fazer o controle financeiro do seu negócio. Todo final do dia, vai lá e aponta todas as entradas e todas as saídas. E isso tem que entrar no sangue, tem que virar uma rotina. No início vai ser chato, vai ser cansativo, ninguém acha divertido nem legal, mas é tão importante e os benefícios provenientes desse hábito vão ser tão impactantes no seu negócio que você vai falar assim: ainda bem que eu comecei. Tem que começar mesmo, tem que ser obrigatório. Da mesma forma que você precisa ter um dinheiro para começar alguma coisa, você precisa ter o hábito de fazer o controle financeiro de tudo, né? Quem não controla, quem não tem as informações, não controla nada, não gerencia nada, não sabe para onde está indo. Então, ter essa rotina diária de anotar entradas e saídas. E isso vai fazer com que você consiga se planejar e aí conduzir o seu negócio para o destino dele. Então, apenas tendo esse hábito é que você vai conseguir tirar os frutos, os benefícios do controle financeiro. Se fazer de vez em quando, não vai acontecer nada, não vai dar em nada, porque você não vai conseguir ter informação suficiente nem para criar indicadores, nem para tomada de decisões, nem para observar as coisas mais importantes que estão acontecendo no seu negócio. Então, sim, crucial que você tenha o hábito diário de fazer isso. Não deixe de fazer. Isso tem que ser assim, igual a tomar banho, escovar o dente, comer, almoçar, jantar, dormir. É um hábito, tem que fazer isso todos os dias. Não deixe de fazer isso todos os dias. A partir disso é que você vai gerenciar o seu negócio. O controle está nesse hábito. É pequeno, depois que você fizer, você vai ver que todo dia vai ser rápido. Vai ser mais fácil, mais rápido do que você ter começado, né? O primeiro é muito mais difícil, porque você vai ter que estruturar tudo do zero. Mas depois que você fizer isso, você vai ver o benefício daqui a 1, 2, 3 anos, você vai falar, uau, né? Eu consigo ver a evolução, eu consigo olhar e ver como ela se comportou ao longo do tempo, a empresa, né? Como ela se comportou, como é a saúde financeira da empresa ao longo desse período todo. E aí, quando você tem o hábito e construiu um histórico, né? Você tem um período maior de tempo que você consegue enxergar flutuações naquelas informações, flutuações importantes, você consegue fazer uma projeção do seu caixa. O que é uma projeção? Eu tenho um conhecimento, né, de quanto eu vou gastar, por exemplo, no futuro. Eu sei as despesas, no caso de aluguel, é fixa, você já sabe sempre quanto você vai gastar. Mas, por exemplo, luz e água, você tem mais ou menos um histórico. Tem algum mês do ano que gasta mais, consome mais? Você já consegue, então você já consegue antecipar a provisão para aquele tipo de custo, para aquele tipo de despesa. Então, você consegue prever, né? Projetar o seu futuro. Então, você previu, eu tenho uma sazonalidade. O que é sazonalidade, né? Então, assim como a palavra sazonalidade vem de estações, períodos diferentes, né? Então, aqui eu botei até a figura das estações do ano. Cada estação do ano, ela tem comportamentos diferentes na natureza, né? Você tem perfil do ambiente diferente, temperatura, umidade, né? Se está florescendo mais, se está dando frutos, né? Então,
o seu negócio pode ser um tipo de negócio que também enfrenta sazonalidades. Então, como você vai lidar com aquele tipo de sazonalidade é quando você se organiza, quando você tem uma projeção do seu histórico, do seu negócio, que você consegue identificar isso. Então, um exemplo de sazonalidade. Vamos supor uma empresa que trabalha, sei lá, uma loja, uma lanchonete em frente a uma escola. A lanchonete em frente a uma escola, com certeza ela vende muito melhor ao longo do período escolar. E quando a escola está de férias, as vendas devem cair. Então, se ela já sabe disso, né? Na verdade, ela saberia isso de antemão antes de começar o negócio. Mas a quantidade dessa queda ela só vai ter realmente se ela olhar para o fluxo de caixa dela, para o controle financeiro dela. Então, vamos supor, durante vamos juntar todos os períodos de férias, que são 3 meses, vamos dizer, julho, janeiro e fevereiro, dezembro e janeiro, né? Então, são 3 meses do ano que a escola fica fechada. E você sabe que os outros 9 meses do ano tem que sustentar esses 3 meses, porque você tem funcionário para pagar, provavelmente aluguel para pagar, então você continua tendo despesas, né? Você tem que sobreviver, então você vai se organizar para que os outros 9 meses do ano sejam suficientes. Você vai organizar financeiramente isso para que esses 9 meses do ano você guarde, né, vamos dizer a palavra guarde, separe, né, provisione o valor referente aos outros 3 meses que a sua loja não vai vender tanto, ou não vai ter uma queda, vai ter uma baixa. Então, o quanto que isso significa no seu caixa é só uma projeção de caixa, você vai ter essa informação, né? E isso te ajuda a organizar e a planejar as suas metas. Então, você não vai do nada falar assim, quanto eu vou gastar a mais ou a menos nessa minha sazonalidade, nesse período, né? Então, isso só através da identificação, e aí você vai ter metas, né? Outra questão que você pode utilizar para projeção de caixa é metas também de pagamento de 13º. Você sabe tanto os tributos que são pagos em cada período do ano, os meses que você paga IPTU, os meses que você paga algum custo diferenciado, né, ao longo do ano. Então, você, com essa projeção de caixa, você consegue organizar que todas essas despesas que fogem da sazonalidade se encaixem ao longo do período que você consegue controlar melhor, que você tem uma rentabilidade melhor, um desempenho melhor, né? Um faturamento melhor do seu negócio. Então, a construção do fluxo de caixa é o que vai impactar na projeção do seu caixa futuro. Até planejar o seu crescimento, planejar a compra de equipamentos, planejar novas contratações. Então, ele vai te dar todos esses indicadores, né? Você conseguiu perceber se o seu caixa está com flutuação de recurso, né? Aquele recurso é só pontual ou aquele recurso vem crescendo de fato, né? Aquele dinheiro está sobrando de fato ou é pontual e rapidamente ele vai ser utilizado. Então, aí, se esse recurso está frequentemente crescendo, essa sobra está frequentemente crescendo, você consegue planejar um investimento, planejar a formação de um capital de giro mais adequado para o seu negócio, planejar a compra de novos ativos, a compra de novos maquinários e, como eu falei antes, até mesmo pagar outras dívidas que você não estava conseguindo ou estava pagando de maneira planejada o acordado, mas você consegue antecipar o pagamento daquilo e assim também folgar o seu capital de giro, né? Então, é muito importante ter o histórico organizado e, por isso, o hábito. Se você não tem o hábito, você não tem o histórico organizado, então você não consegue fazer a projeção. E com essa projeção, você não sabe também, igualmente, para onde você vai estar indo, porque você não consegue fazer metas de crescimento, você não consegue fazer metas de lucro, você não consegue fazer metas adequadas para o seu negócio, né? Então, a projeção de caixa é um dos grandes benefícios que você vai retirar da sua construção do fluxo de caixa.
Então, eu comentei anteriormente, né, o que é um capital de giro, quando eu falei que estavam todas as questões interligadas com caixa, o capital de giro, o estoque. Agora há pouco eu também comentei o que é um capital de giro. Então, é um termo que às vezes a pessoa não sabe nem o que a gente está falando, né? E desde o início eu falei assim, é difícil fugir totalmente desses termos técnicos. Então, eu quero tentar explicar de maneira suave, de maneira fácil de perceber o que é um capital de giro, até para quando você se deparar com essas informações, você saber o que está sendo falado, né? Então, o capital de giro é um recurso que você precisa para o andamento do seu negócio entre um período de entradas e saídas de capitais, né? Entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. Então, aqui eu botei um exemplo para ficar mais didático essa visualização, né? Então, por exemplo, eu compro num determinado período do tempo as mercadorias que eu vou produzir, o produto que eu vendo, né? Então, aqui eu compro a mercadoria, eu negocio algum prazo para pagar. Então, aqui eu estou colocando que eu vou pagar os fornecedores nesse período aqui, nesse tempo aqui. Então, eu compro a mercadoria, produzo os produtos, vendo os meus produtos nesse período de tempo aqui. Então, eu pago aqui, só que eu vendi a prazo, vamos supor. Eu vendi os produtos, mas não vendi tudo à vista. Então, eu dei um prazo para o meu cliente me pagar, né? Então, ele não me pagou, o recurso não entrou aqui. Então, o recurso vai entrar aqui, recebimento das vendas. Eu dei um prazo para o meu cliente me pagar. Então, quando esse prazo de recebimento das vendas é descasado, né, com o pagamento dos fornecedores ou o pagamento das outras despesas, eu preciso ter um dinheiro aqui, eu preciso ter um recurso financeiro para sustentar esses pagamentos que vão ocorrer dentro desse período até eu receber esse dinheiro da venda dos produtos, né? Então, esse período todo aqui que eu não recebi o dinheiro das vendas ainda, eu preciso financiar esse período aqui. Ou seja, eu preciso ter um dinheiro, um outro dinheiro, para poder pagar tudo que eu tiver de despesa nesse período aqui. Então, esse período aqui e o quanto eu gasto durante esse período é o capital de giro. Então, quanto que eu preciso para manter em funcionamento a minha empresa durante esse período, né? Então, essa é a maneira mais simplificada, assim, de você visualizar o quanto é o que você precisa ter de capital de giro para conduzir o seu negócio, né? Então, tem estratégias para você reduzir esse período de tempo aqui, tem estratégias para você reduzir o quanto de dinheiro você precisa. Agora, se você não souber isso, aí realmente fica difícil você controlar todas as outras questões. Você vai estar sempre apagando incêndio, porque isso é fundamental para a sobrevivência do seu negócio, ter o capital de giro, senão o seu negócio não gira. Essa é o termo mais adequado, né? Ele não gira, não funciona. Vai ter uma hora que ele vai emperrar. Então, como a gente diz, o capital de giro é a engrenagem do empreendimento, do negócio. Então, tudo que se deseja é reduzir esse valor aqui de capital de giro, né? Esse é o objetivo sempre, né? Eu precisar menos recursos para sustentar esse capital de giro. Então, você tendo aquele planejamento, você mapeando se você está tendo recursos entrando, sobrando na sua empresa, você consegue construir de maneira mais barata, né? A melhor maneira de construir seu capital de giro é através do lucro dos seus produtos, do seu negócio, né? Então, quem financia, da onde vem o financiamento desse capital de giro, é a pergunta que você tem que fazer. Você está precisando pegar empréstimo toda hora? Você nem percebeu que é por causa disso, que é para cobrir esse capital de giro que você nem consegue identificar, que você nem sabe que existe isso. Então, isso também, construir o seu controle financeiro vai te ajudar a enxergar essa questão e principalmente a construir o seu capital de giro e construir da maneira mais barata,
né? Então, quando você sabe a quantidade de capital de giro que você precisa ter, o montante, quanto de dinheiro você precisa ter para sustentar o seu negócio durante esse período, isso vai fazer com que você se planeje e consiga capturar o financiamento mais barato, seja por algum sócio, ou seja por um empréstimo mais barato. Tem gente que faz antecipação de recebíveis, não é um jeito mais barato, mas às vezes, talvez, dependendo, comparando com o empréstimo, né? Então, te dá você vai ter que olhar qual recurso financeiro você vai pegar de maneira mais adequada. O melhor dos mundos é pegar do seu próprio lucro, óbvio, né? Então, isso aqui é o seu capital de giro. Outra informação importante que a gente consegue tirar do nosso controle financeiro é o ponto de equilíbrio do nosso negócio e o estoque, o gerenciamento do estoque. O que é o ponto de equilíbrio, né? Então, quando eu olho todas as entradas e todas as despesas do meu negócio, eu consigo calcular quanto de venda eu tenho que ter para equilibrar as entradas e as saídas, né? Então, se você vende, sei lá, se você vende bolsas, então eu vendo vendo 10 bolsas por semana, vendo 20 bolsas por semana. Isso está adequado? Entendeu? Então, você só vender não necessariamente está adequado para chegar no seu ponto de equilíbrio. Então, você conhecer seu ponto de equilíbrio significa dizer o quê? Eu preciso vender, sei lá, 50 bolsas para empatar, para os meus custos serem totalmente pagos, para as minhas despesas serem totalmente pagas e eu não dever nada. Agora, eu não tenho lucro nenhum também. Então, o ponto de equilíbrio é um ponto onde você não tem lucro, mas também não tem prejuízo. Então, por isso que a gente chama de equilíbrio. A partir dali, cada venda que você faça, a partir daquele ponto, você começa a ter o seu lucro, né? Então, é muito importante você saber o ponto de equilíbrio para você se organizar ou para você estimular ao alcance desse ponto de equilíbrio antecipadamente. O que eu quero dizer com antecipadamente? Por exemplo, você tem uma loja aberta todos os dias e você atinge o seu ponto de equilíbrio no 25º dia do mês. Você só vai ter 5 dias para tentar vender e conseguir o lucro do seu negócio. É muito pouco, né? Esse lucro vai vir só da venda desses 5 dias. E se acontece qualquer coisa, se tem um feriado, né? Se tem alguma outra questão que as vendas desacelerem nesse finalzinho. Então, assim, é bem arriscado você conduzir um negócio cujo ponto de equilíbrio você nem alcança, que aí você está sempre no prejuízo, ou você alcança o ponto de equilíbrio quase na virada do mês, e aí o seu tempo para conseguir algum lucro é muito pouco, e aí você já começa um novo ciclo, né? Então, você conseguir entender o seu capital, através do seu controle financeiro, qual é o seu ponto de equilíbrio, faz com que você tome decisões para poder melhorar ou gerenciar de maneira mais adequada a antecipação do período de vendas para você atingir esse ponto de equilíbrio. E o estoque é a mesma coisa. Quando você tem vários produtos, você vai ter um melhor gerenciamento sobre eles para não comprar, não gastar recursos financeiros da empresa de maneira inadequada, comprando os produtos que têm menos giro, ou seja, que têm menos saídas. Você tem que manter o seu estoque de maneira mais adequada com as saídas que de fato eles tenham. Um estoque muito elevado, tem gente que adora ter muito estoque, mas um estoque muito elevado é péssimo para a saúde financeira do seu negócio, não é visto com bons olhos. Não tenha orgulho de ter um estoque lotado. Um estoque cheio significa que você não comprou adequadamente, que você não consegue enxergar o produto que melhor vende ou o quanto que ele vende. Você está gerenciando mal os produtos que você está vendendo. Então, o estoque tem que ser olhado também através do seu controle financeiro diariamente, mensalmente, para você ajustar melhor esses estoques. E também, ou
abandonar um produto que não tem saída ou foi mal recebido pelos clientes. Então, o gerenciamento das vendas dos seus produtos faz com que você perceba isso, né? Fazer promoções sobre aquele produto que está saindo mal, ou você realmente reforçar aquele produto que gira bem, né? Que ele é importante para sua empresa, o que mais vende, ele que é o chave, né, da entrada do seu negócio, né? Então, todas essas questões você consegue gerenciar de maneira adequada com o seu controle financeiro. Então, com tudo isso que a gente comentou aqui, você sabe dizer como está a saúde da sua empresa? Você sabe por onde ela anda? Ela está super evoluindo, indo de vento em polpa, ou ela tá realmente ali na UTI, precisando de cuidados, ou você nem sabe que tá doente, aquela doença ali, um câncer que você nem sabe que tem e que na hora que você descobrir pode ser fatal. Então, preste atenção, cuide do seu negócio com um olhar de zelo total. Ele depende de você. Seja criterioso, seja cuidadoso e não tenha preguiça ou aversão a esses números. Os números do seu negócio é a maneira como a sua empresa fala com você. Ela só sabe falar desse jeito. Os dados que você tem são os recursos mais valiosos que você tem para você conduzir de maneira mais próspera possível o seu negócio. Então, cuide da saúde da sua empresa. Olhe como ela está, tá bom? E comenta aí todas as dúvidas que ficaram, comenta o que gostaria de saber mais. Vamos tentar trocar aqui informações de como gerenciar melhor as pequenas e microempresas, né? Que a maioria do Brasil são formadas, a maioria das empresas, né, é formada por micro e pequenas empresas. Então vamos cuidar melhor do nosso negócio para que a gente possa criar um país forte, um país bem-sucedido, um país de empresas saudáveis, né? Então, 10 entre 10 empresas não cuidam bem, né? 10 entre 10 micro e pequenas empresas não cuidam bem da sua gestão financeira. É ela a principal causadora da falência, da morte antecipada da maioria dos negócios. Então, não subestime isso, não negligencie, vamos cuidar dessa questão financeira. Não tenha medo, tem que começar. É isso aí, vamos trocando ideias e digam aí para mim que ponto ficou com mais dúvida, que ponto gostaria que falasse melhor ou que aprofundasse. Vamos trocar ideias. Tentei aqui ser mais lúdica, vamos dizer assim, né? Para não entrar com muitos números, planilhas e tentar falar sobre esse assunto sem tanta questão técnica, né? Então tá, tchau, tchau, até a próxima.